noite, pessoal. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho as operações de tratamento de água e vou passar dois vídeos aqui interessantes para vocês também. Então vamos lá. Tratamento de água para uso industrial, né? Quais são as fases do processo? Na aula anterior eu passei as etapas, né? Agora a gente vai comentar cada uma dessas etapas. Então a gente recebe lá água bruta. E, claro, escolha do tratamento adequado depende das características da água bruta de entrada. Então, quais são as características químicas de entrada da água? Seria o pH, dureza, né? O que seria a dureza? A gente vai falar para frente aí, né? Compostos de cálcio e magnésio. Compostos orgânicos que possam ter na água, né? Contaminação orgânica por folhas ou materiais orgânicos, né? Algas. Compostos inorgânicos, que são os compostos dissolvidos aí, né? Sais dissolvidos, alcalinidade, agrotóxicos, entre outras coisas que podem ter na água. Características físicas, né? Sólidos em partículas em suspensão, tipo terra, né? Temperatura da água, condutividade elétrica, são as características da água que pode entrar para ser tratada. Características microbiológicas seria bactérias, algas, protozoários, né? São os organismos vivos que tem aí na água. Ok. Então a primeira etapa seria desinfecção. Como é que se faz essa desinfecção? Para quê? Qual que é o objetivo? Para eliminação de agente químico ou físico, né? Eliminação de micro-organismos, e essa eficiência está ligada ao tipo de micro-organismo que tem, concentração do agente desinfetante, formação de compostos com a água, como esse desinfetante reage com a água, o tempo que esse desinfetante fica na água, pH, temperatura da água. Isso tudo determina a eficiência desse desinfetante, tá certo? Quais são os desinfetantes mais comuns que são utilizados aí? O cloro gasoso, né? Um dos mais utilizados. Pode ser utilizado também a ultravioleta, raios ultravioleta, que reagem com matéria orgânica da água, né? Com a parte, os micro-organismos, né? Ultrafiltração também para retirada de micro-organismos. Hipoclorito de sódio, que é a base de cloro, né? O dióxido de cloro também, outro composto de cloro. Ozônio, um gerador de ozônio a partir do oxigênio, pode se gerar ozônio, e esse ozônio ele é extremamente reativo com micro-organismos também, atacando esses micro-organismos e degradando. O cloro, além de atacar micro-organismos, desculpa gente, também ataca metais, tá? Pode acontecer ataque de metais e ataque de substâncias químicas. Então, um dos objetivos da desinfecção também é o ataque e controle dessas substâncias químicas que possam estar na água bruta. E a cal clorada também é interessante porque fornece aí a quantidade de cloro na água. Depois é utilizado um ajuste de pH, né? Então, a partir da análise da água, se usa um agente alcalinizante. Promover e manter a alcalinidade, né? Aumentar o pH. Os principais alcalinizantes são utilizados: a cal hidratada, né? Carbonato de sódio e a soda cáustica. São os principais alcalinizantes utilizados. A cal ela é interessante pelo preço dela, né? Ela é bem mais barata e muito eficiente. Normalmente ela também em contato com o coagulante ela tem uma eficiência, né, adequada. Esses alcalinizantes eles reagem com o coagulante, então o coagulante precisa de alcalinização, do ajuste do pH, né? Através da adição de alcalinizante. Normalmente se usa como coagulante o sulfato de alumínio ou cloreto de alumínio, né?
que acaba reagindo aqui com a cal, formando um precipitado de hidróxido de alumínio. Ajuste do pH de coagulação, né, feito através do agente. Ajuste do pH da água para uso industrial. Dependendo da água, é interessante que essa água tenha um pH alcalino, né? Isso mais para frente eu comento com vocês, né, o porquê, tá? Então, a etapa de coagulação, que é muito importante essa etapa, que seria a formação dos primeiros coágulos. Como que ela ocorre? Reação química entre o coagulante e o alcalinizante, os sólidos de suspensão, partículas, formando coágulos. Parâmetro que interfere na coagulação: a vazão da água, né? Dependendo da quantidade de água, a velocidade da água, você tem uma formação precária. Então tem que se calcular, tem que se levar em conta a vazão para poder fazer a dosagem correta do coagulante no caso. Também o mistura rápida, no tempo de contato desse coagulante, através da mistura, é importante. Também outro parâmetro que tem que ser levado em conta. Características físico-químicas da água bruta, né, que seriam o pH, temperatura e etc. Né? Principais coagulantes aí que são utilizados: sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato ferroso de alumínio, policloreto de alumínio, são alguns dos coagulantes que são utilizados aí no tratamento de água. E a escolha deles vem através do custo, faixa de pH, você tem que saber, né, a faixa de pH ideal, de acordo com a característica da água, ambiental, que seria a questão do impacto, né, dos resíduos formados, quantidade, segurança e etc. A floculação. Depois da coagulação existe a etapa de floculação. Eu vou mostrar um vídeo onde mostra a floculação e a coagulação, tá? Primeira, a coagulação são partículas pequenas, depois a floculação já é uma etapa onde as partículas crescem. Então a gente tem sistemas de floculação hidráulico e mecânico, né? E através de agitação, o choque entre flocos, fazendo eles crescerem, e aumenta o tamanho e densidade dos flocos. Normalmente essa agitação ela é controlada, tá? Para que o floco se forme. E algumas vezes pode ser utilizado também agentes floculantes, né? Então a gente tem os agentes coagulantes e os floculantes. Os floculantes são a base de polímeros e eles podem ser utilizados para fazer o aumento, a aglutinação dos coágulos e a floculação formando flocos maiores. Depois da formação dos flocos, a gente tem a queda de partículas, queda de flocos. Então a gente tem flocos com mais peso e a água irão sedimentar, né? Com relação a isso, esses flocos eles têm que ter um certo peso e essa água tem que ter uma certa velocidade, de modo que o peso deles seja maior, tenha uma densidade maior que da água e também eles consigam chegar ao fundo, né? Então é interessante o floco com a vazão da água, né? Tipos de decantadores que existem. Existem decantadores tipo tanques horizontais, né? Um tanque cilíndrico, cônico, né? Para fazer a retirada do lodo para a parte de baixo. E, horizontal seria tanques horizontais, né? Tipo piscinas, que é o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. E o vertical seria tanques verticais, tipo cilindros, e a parte do fundo do tanque com cone, onde você retira esse lodo, tá? Eficiência do decantador depende da vazão da água, né? Se você tem uma vazão muito lenta, você tem um processo lento de decantação, e uma decantação até ótima, né? Com menor vazão, melhor. Só que você não tem a vazão adequada para fazer o seu tratamento, então tem que ter um valor de vazão nem muito elevado e nem muito devagar, né? Uma vazão ideal para que o floco consiga chegar ao fundo.
Distribuição uniforme de água floculada, quer dizer, não pode ser num ponto só, ela tem que ser uniforme. Módulos de decantação, né? Dependendo do decantador, tem várias seções aí. A saída uniforme também, não tem a velocidade excessiva, essa velocidade tem que ser uniforme. E uma extração do lodo, né, constante, para não ter um nível de lodo alto e ter uma contaminação com lodo na água. A próxima etapa que foi falada foi a filtração, né? As ações da filtração seria a ação física, né, remoção das sujidades, as químicas, que seria a remoção dos compostos químicos, né, pela atração pelo carvão, e biológica seria a decomposição de substâncias biológicas, no caso, né, micro-organismos. Aí tem tipos de filtros, né, os rápidos, direto e lento, né, 3 tipos de filtro possível, vai ser de acordo com cada tratamento. Os meios filtrantes que se normalmente usa, que seria antracito, que é uma espécie de carvão, tá? Areias e pedregulho, pedriscos, né, como o pessoal chama. Então são os meios filtrantes aí comuns. E a eficiência do filtro, ela vai depender da característica da suspensão, né, o tipo de lodo que é formado, tamanho do lodo, também se ele está bem coagulado ou está muito fino, né? A densidade também atrapalha um pouco a eficiência de filtração. A taxa de filtração desejada, né? Qual que é a área, a vazão pela área do filtro, né? Por dia, tá? É um parâmetro também importante. A característica no meio filtrante, que seria esses meios aqui, né? Com relação ao que você vai filtrar. E a retrolavagem, né? Se o filtro sofre retrolavagem para a remoção dessas partículas e que entopem o filtro e diminuem a taxa de filtração. Então são esses os parâmetros aí que são importantes, né, na parte de tratamento, tá certo? Ok, esse material eu vou disponibilizar para vocês e vou passar 2 vídeos, aí eu faço alguns comentários dos vídeos, né? E seria interessante também para vocês entenderem na prática como é que faz o tratamento. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá? Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água. Como funciona, como é que funciona para a água chegar limpa até a torneira da sua casa, da sua empresa, da sua indústria. Ou seja, todo o processo de tratamento de água. A primeira parte, então, é a captação da água. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, regar jardim, enfim, essa água é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Caso existam morros ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água terreno acima. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização
A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome de processo de floculação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada 2 horas em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Agora a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para matar um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores, ou à empresa, ou à indústria. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento, né? Então ela vai evitar que os canos se corroam. A fluoretação, o flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA, a ETA, também conhecida. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Conclusão: segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada.
embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas forem mantidas limpas, se elas não forem mantidas limpas, né? Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, assim, pessoal, se vocês ficou alguma dúvida, enfim, vocês podem perguntar aqui, né? Podem perguntar abaixo aí, comentando no vídeo aqui que está aqui no YouTube ou no Facebook, se você está vendo, que o nosso engenheiro pode responder para vocês algumas dúvidas, ok? Então, muito obrigado por assistirem. Aqui ficam os créditos de quem fez essa animação, né? E muito obrigado e esperem mais vídeos aqui do nosso canal. Valeu! Bom, pessoal, esse primeiro vídeo eu achei bastante interessante, né? Que ele justamente ele mostra a parte da captação, depois o gradeamento, antes do gradeamento a adição de cloro, né, inicial, para a primeira ataque aí aos micro-organismos e retirada de metais pesados e inclusive reage com agrotóxicos e outros materiais também nesse cloro, onde pode ter variações aí dependendo da empresa, o ozônio, vários tipos de cloro podem ser utilizados, né? Cloro gasoso, enfim, são várias alternativas ali na primeira etapa. E depois ele fala de coagulação e floculação, e ele diz que a floculação tem que ser feita em velocidade baixa. Então, um outro ponto importante, né? Onde ele fala, né? E enfim, o ajuste do pH para evitar corrosão, que é a alcalinização da água, né? Então, são os pontos que eu achei importante aí, né? Eu vou passar para vocês também um vídeo de um teste feito utilizando sulfato de alumínio e uma substância orgânica chamada tanino, e é onde a pesquisadora mostra a eficiência desses dois materiais para fazer a floculação, tá certo? Então eu vou iniciar esse outro vídeo para vocês. Agora foi. Não tinha ido, mas agora foi. Espera aí. Só um minuto. Esta aula é sobre o processo de coagulação-floculação de efluentes. Este processo é empregado para a remoção de material em suspensão ou coloidal, que são partículas com menos de 1 nanômetro e que causam turbidez e cor ao efluente. Essas partículas não sedimentam devido às suas propriedades elétricas, que criam uma força de repulsão, o que impede a aglomeração e a sedimentação das partículas. Para a remoção dessas impurezas, é preciso alterar essas características, utilizando seu processo de coagulação, floculação e filtração. Estes processos consistem em neutralizar a carga elétrica e fazer com que essas partículas se aglutinem e sedimentem, para depois serem removidas. Na etapa de coagulação, é adicionado um coagulante sob agitação rápida para a desestabilização destas cargas. Em seguida, faz-se a correção do pH para, na etapa seguinte, adicionar o floculante, o qual irá aglutinar essas partículas em agitação lenta para que, enfim, os flocos possam sedimentar. Você irá ver agora um teste de coagulação-floculação utilizando sulfato de alumínio como coagulante, em que o efluente foi submetido a 3 dosagens para a identificação da melhor aplicação.
Neste segundo teste, foi aplicado no efluente o coagulante tanino, em duas situações, uma com pH ácido e outra com pH básico. Aqui, pessoal, só dei uma paradinha aqui, que tem três situações. Essa aqui do meio foi a que ele considerou ideal, a quantidade ideal aqui de coagulante, né? E aí vocês podem ver que esse ficou bem decantado, mas tem muita coisa em suspensão aqui. Isso na hora da filtração vai atrapalhar, tá bom? Essa aqui seria a situação ideal. Então, nesse teste aqui, o que deu para ver? Deu para ver que existem quantidades ideais aí de coagulantes, né? E também, no caso, o pH ideal para fazer esse processo, né? Então, tem-se resultados diferentes aí, né? Dependendo da quantidade de materiais empregados. Mas o que deu para ver também é que é necessário fazer essa coagulação e a posterior floculação em uma velocidade controlada, onde ela na segunda etapa ela diminui a velocidade, né? Para fazer com que tenha um maior contato e um crescimento do grão. Se você aplicar uma agitação muito excessiva, você acaba prejudicando também essa formação dos flocos, tá bom? Então, pessoal, basicamente a aula de hoje era isso, mostrar as etapas por etapas do processo de tratamento, né? Detalhar um pouco mais, né? O que foi falado na aula passada e também mostrar aqui as animações, os vídeos, né? de tratamentos, né? E as etapas, tá bom? Essa aula de hoje não vamos ter atividade, é só mesmo esses conceitos, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar, qualquer coisa, eu estarei disponível mais tarde aí, após vocês assistirem o vídeo, tá bom? Até mais, pessoal.